Opa, e aí, tudo bem com vocês? Eu decidi voltar a fazer vídeos pro YouTube e eu vou usar esse vídeo para poder voltar. E eu decidi que o conteúdo desse vídeo vai ser um resumo de 2022, que foi o ano que eu fiquei sem gravar nenhum vídeo. Eu tinha parado de gravar, na verdade, em 2021, no finalzinho de 2021, se eu não me engano, e eu quero voltar a gravar agora em 2023. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo os piores pontos, os pontos que eu mais falhei em 2022. Eu quero mostrar isso porque eu quero que esse canal seja extremamente transparente. E as pessoas, quando elas gravam, normalmente elas fazem conteúdos mais positivos, coisas que elas ganharam, coisas que elas conquistaram no ano. E hoje eu quero falar sobre alguns pontos, e esses pontos são as coisas menos piores, os meus piores erros, os meus pontos de aprendizagem e as coisas que aconteceram ano passado de modo geral. E então vamos começar pelo tópico número 1. Normalmente as expectativas elas não batem muito bem com a realidade. Então é como se você tivesse em uma corrida e você estava competindo para ganhar a medalha de ouro, mas na verdade você ganhou a medalha de prata. E isso tecnicamente é decepcionante, é como se você tivesse falhado nesse ponto. Mas na verdade ganhar uma medalha de prata em uma corrida ainda é muito bom. Pode não ter sido uma medalha de ouro, mas você ficou em segundo lugar de uma corrida que pode ter sido feita por tipo milhões de pessoas, sabe? Então eu acho que quando as expectativas elas quebram com a realidade é um ponto que a gente tem que se ligar muito. E esse primeiro ponto é um ponto que eu falei muito grande ano passado. A minha maior quebra de expectativa ano passado foi com relação ao meu estágio. Durante o segundo ano da faculdade, eu decidi voltar e tentar conseguir um estágio. E esse estágio, ele precisava ser remunerado. Por que esse estágio precisava ser remunerado? Porque ganhar dinheiro por aquilo que você está fazendo te dá muito mais empenho naquilo que você está trabalhando. E eu acredito que, tipo, para você conseguir um estágio remunerado, sim, você tem que começar voluntário em algum lugar, porque você não tem experiência nenhuma na área. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei um estágio voluntário no fórum da cidade que eu estudo. E esse estágio voluntário, ele durou um total de 8 meses, com várias provas e várias entrevistas e outras tentativas de estágio remunerado. E eu acabei não conseguindo. Isso foi uma baita quebra de expectativa, porque quando eu cheguei aqui, eu decidi que eu ia procurar um estágio remunerado e eu já estava fixando todas as minhas metas de como que eu ia gastar o meu dinheiro, qualquer coisa que eu ia fazer com aquilo, e eu já estava criando, nossa, eu vou ganhar esse valor, eu vou gastar com isso, eu vou economizar nessa parte. E quando eu não consegui, depois de 8 meses tentando conseguir um estágio remunerado, mesmo que aquele voluntário tenha entrado pro meu currículo, foi uma quebra de expectativa muito grande. Só que eu não parei para pensar nos pontos que aquilo foi para mim como se fosse uma medalha de prata, como se eu tivesse ganhado algo, só que não tenha sido tanto quanto. Então, eu poderia dizer que sim, o estágio voluntário lá foi muito bom. Eu realmente aprendi muita coisa. Hoje eu consigo ensinar para algumas pessoas que estão ao meu redor muitas das coisas que eu aprendi lá. E são coisas da área jurídica, já que eu faço direito. Então, eu tenho que levar isso como um ponto positivo, mesmo sendo algo que quebrou as expectativas da minha vida. E isso é algo que é um ponto muito forte, porque eu acredito que eu poderia ter sido muito melhor, só que me proporcionou muitas outras coisas não ter conseguido estágio remunerado. Hoje eu estou em uma função que eu gosto muito, eu estou trabalhando e eu estou conseguindo fazer as coisas que eu gosto numa área que eu talvez não iria conseguir se eu estivesse atuando lá. Então eu acho que foi um ganho, mesmo não tendo sido da forma como eu queria que fosse. No fim, quando eu vi que eu não ia conseguir, eu percebi que na verdade eu errei lá atrás por ter criado expectativas demais e eu devia ter sido mais pé no chão comigo. Porque a felicidade, ela é basicamente as nossas expectativas menos a nossa realidade, é aquilo que a gente alcança nesse meio termo. E a gente tem que se perguntar nesse meio termo, quando que é suficiente? Quando que o suficiente é suficiente? Se atingir a medalha de bronze é suficiente, ou se atingir a medalha de prata é suficiente, ou se atingir somente a medalha de ouro é suficiente. Claro que são níveis de cobranças diferentes, níveis de expectativa diferentes, mas é um negócio que a gente tem que ter quando a gente vai criar metas novas pra gente. Tudo isso foi muito frustrante, porque eu saí de uma fase em que eu tava no cursinho, estudando de casa, tendo aulas de casa no meio da pandemia, e a minha única meta era realmente fazer uma prova. Eu tinha que fazer o Enem, eu tinha que passar no Enem, ou eu tinha que fazer uma prova de vestibular e passar nessa prova. Só que quando eu cheguei aqui na faculdade, tudo mudou. Eu tive uma quebra de local que eu morava, com pessoas que eu interagia, com um curso que eu nunca tinha enfrentado na minha vida e matérias que a faculdade ninguém te dá nada. Então você tem que correr atrás de todas as cadeiras que você vai fazer, senão você vai perder e atrasar a sua formação. Então foi uma quebra de expectativas da minha mudança, misturado com estágio. E eu acho que isso foi uma das piores coisas que aconteceu pra mim em 2022 e é por isso que esse é o tópico número 1. 3 pontos que a gente pode pensar nisso é que a gente tem que ser mais conservador nas nossas expectativas. A gente tem que deixar as nossas expectativas mais maleáveis para a gente conseguir alcançar elas melhor,
ou até que a gente tenha uma expectativa um pouco mais baixa, mas quando a gente atinge a meta, a gente se surpreende com aquilo, ao invés da gente ter uma expectativa um pouco mais alta e a gente ficar frustrado por não ter alcançado aquilo, mas ainda assim ter sido algo muito bom. E a gente tem que desfocar de pontos que são realidades, assim, inatingíveis. Por exemplo, talvez era inatingível para mim ano passado não ter alcançado aquele estágio. Eu não tinha parado para pensar nisso. Se eu tivesse colocado uma meta um pouco mais baixa, de ao menos conseguir um estágio, já era o suficiente, entendeu? Eu já teria batido aquela meta. Então, eu acho que a gente tem que também ter mais pé no chão para esse ponto. O ponto número 2 que eu queria falar com vocês, na verdade, é com relação ao meu canal no YouTube. Esse próprio canal que eu criei, que eu tinha metas, que eu queria realmente fazer a faculdade inteira e mostrar tudo aqui para vocês. E eu quebrei com isso em 2022. Eu quebrei porque eu sempre tive expectativas muito altas e eu me corrigia muito para eu pegar e fazer tudo aquilo mais perfeito possível. E já que eu tinha que fazer um vídeo por semana, às vezes chegava numa sexta-feira, eu tinha que gravar e editar para sábado, e eu não tinha desenvolvido conteúdo suficiente porque eu ficava em um ponto específico, martelando aquilo, ao invés de ver que aquilo era suficiente, ou que na verdade eu tinha que mudar daquilo porque aquilo estava sendo pesado demais. E isso acabou me atrasando, tanto é que eu postei 3 vídeos que eu tinha guardado e que eu nem queria usar, porque eu tinha que postar alguma coisa. Então eu acabei me cobrando demais em alguns pontos que eu não precisava ter me cobrado, e isso me quebrou bastante. E eu quero tentar corrigir isso agora em 2023, e é por isso que eu voltei a fazer vídeos pro canal, porque eu acredito que se eu melhorar nesse ponto com o YouTube, eu consigo melhorar nesse ponto com outros aspectos da minha vida que contam da mesma forma, com situações de cobrança, tanto com relação ao estágio, que eu já falei pra vocês, com relação a trabalhos futuros ou qualquer coisa de projeto que eu possa ter. Isso também aconteceu com o meu Instagram. Pra quem não sabe, eu fiz já alguns desafios no meu Instagram, já postei vários reels, e esses conteúdos que eu postava lá, eles tiveram um início, meio e fim, só que eu poderia ter continuado ainda assim, e com novos projetos, novas coisas lá de conteúdo mesmo, e eu acabei não fazendo isso, porque eu martelava tanto que eu tinha que fazer algo perfeito que eu acabava não fazendo nada. Então eu acho que, tipo, é algo que eu devo melhorar, porque eu aprendi que a gente aprende 100 vezes mais algo na prática, se a gente pega e erra realmente, mas pelo menos faz, do que se a gente fica martelando a teoria e acaba nunca saindo do papel. Claro que tem uma balança nisso, né? Você não pode fazer qualquer coisa e achar que aquilo vai ser suficiente só pra ter aquilo. Mas se você fizer o mínimo e sabe que aquele mínimo é uma qualidade que você conseguiu pôr tudo de si, então faz pelo menos o mínimo para que você tenha consistência. Porque o ponto é que você tem que conseguir ter essa consistência mesmo quando você não quer ou quando você não tem nenhuma ideia. Porque aquele é o momento que você vai realmente se puxar a continuar aquilo que você iniciou. Outro ponto muito importante que eu quero falar com vocês é o excesso de controle para com as outras pessoas que estão ao meu redor. Esse excesso de controle, ele acontece porque eu sempre caio muito de frente, assim, naquilo que eu quero fazer. Então, se eu quero conquistar um canal no YouTube, se eu quero fazer um Instagram e produzir conteúdo lá, eu faço com que as pessoas que estão ao meu redor, elas meio que me ajudem diretamente. Então, eu começo a falar muito com os meus amigos somente sobre isso, ou com a minha família, ou com os meus pais, e isso meio que dificulta um pouco, porque tudo isso sobrecarrega as pessoas que estão ao meu redor. E às vezes tá tudo bem eu falar uma vez ou outra, só que falar sempre aquilo, às vezes irrita a pessoa que tá ao meu redor, de uma forma que não é legal. Então, talvez se eu tivesse deixado um pouco mais descontraído a forma como eu falei com as pessoas, tenha sido melhor para que eu possa ter mais ideias vindas de outras pessoas que estão vendo de fora. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que eu errei bastante em 2022 e em outros anos anteriores, e que eu erro até hoje, mas que eu tô tentando buscar melhorar para que eu possa no futuro ter uma experiência um pouco melhor com isso. E isso é bom para tudo, todos os meios, tanto eu como líder de um projeto, como numa roda de amigos normal. Se a gente dá uma liberdade, uma autonomia a mais para as pessoas terem uma comunicação melhor, acaba que todo o meio fica muito melhor. Outro ponto muito importante é não parar para pensar muito. E não é não parar para pensar muito e falar tudo aquilo que dá na telha, mas é não parar para você realmente não fazer nada além de pensar. Eu tinha isso com muita frequência na minha vida há um tempo atrás, lá por 2020, quando estourou a pandemia, que eu realmente parava todos os dias de manhã, eu sentava na minha cama, olhando pra janela, e eu olhava pra janela, olhava pro movimento, olhava pro nascer do sol e realmente conseguia pensar na minha vida. Colocava uma música tranquila e simplesmente era assim que começava o meu dia. E eu fazia isso por causa de um livro. Esse livro aqui é O Milagre da Manhã. Eu não sei se vocês já leram, mas é um livro do Hal Elrod. E esse livro, ele me ensinou muito que a gente tem que ter uma motivação de manhã diferente, algo que realmente vai nos fazer acordar. E o que esse livro ensina é que você tem um ponto muito importante em escrever todos os dias de manhã,
depois de ler esse livro, eu escrevia vários pontos que aconteceram no meu dia anterior, ou que eu tive de sonho, ou se eu dormi bem, coisas desse tipo, que me ajudavam a pensar sobre mim mesmo. E pensar sobre mim mesmo me ajudava muito a lidar com o meu próprio dia, né? Então eu conseguia lidar com as minhas emoções melhor, se eu fiquei mais frustrado, se eu fiquei mais triste, se eu fiquei com mais raiva, pra no dia seguinte eu ser um pouco melhor. E eu realmente parei de fazer isso. Então é algo que, tipo, não tem muito mais que eu possa fazer além de voltar a fazer. Então, basicamente, eu tenho que voltar a pensar mais durante o meu dia. E o ponto não parar pra pensar é nesse sentido. Voltar a pensar em coisas que eu não faço mais. Então, voltar a pensar como era a minha vida, de como tá o meu dia, como tá a minha semana. Inclusive, nessa época do Milagre da Manhã, foi a época que eu decidi criar o canal, que eu comecei a anotar conteúdos, que eu comecei a decidir correr de manhã, que eu praticava mais atividade física. E foi nessa época também que eu escrevi algumas coisas que eu queria fazer no meu Instagram. Eu até comecei a fazer, mas depois eu parei justamente na época que eu tinha parado de escrever. E meio que equivale, né, que a gente realmente vê que os pontos que a gente perde benefício são pontos que a gente deveria continuar fazendo. Porque se a gente continua fazendo as coisas que nos fazem bem, a gente melhora em vários outros aspectos. Então, realmente, escrever de manhã mudava a minha vida, tanto é que eu criava ideias tipo essa. Só que eu não continuei fazendo isso e eu quero voltar a fazer. E eu realmente pensava a ideia na prática. Então, eu realmente comecei a gravar vídeos, eu comecei a simplesmente botar a câmera do lado e gravar, porque eu achava que eu realmente ia aprender muito com aquilo. E aí, na hora que eu comecei a fazer, eu me sentia bem em fazer aquilo. Nos finalzinhos ali, antes de eu parar de fazer os vídeos do canal, eu começava a gravar e eu não me sentia mais assim, porque as ideias não fluíam tanto. Foi aí que eu me prendi muito na teoria e não queria pôr em prática, e eu queria escrever mais as coisas que eu ia falar, porque eu achava que os conteúdos iam sair melhor. Mas não saíam, porque quando eu realmente só gravava, eu colocava a câmera ali e falava de como tinha sido a minha quinta-feira, o conteúdo ficava muito melhor. A gente precisa balancear as coisas, a gente precisa saber que a prática e estratégia junto, elas realmente dão certo. O que eu precisava na época era, na verdade, só voltar a pensar. Então, voltar a parar e pensar o que funcionava pra mim, o que não estava funcionando pra mim. Isso foi algo que eu não peguei, anotei, não parei pra pensar. Eu não desenvolvi isso depois. Então, eu tive que desconstruir tudo que eu tava construindo. Eu tive que parar de fazer o canal, eu tive que parar os projetos que eu tinha pro meu Instagram, justamente porque eu não tava conseguindo sair da teoria. Quebrei muito isso em mim e eu quero voltar a botar isso em prática. Saúde física. Eu tinha uma rotina muito certinha antes de mudar para a cidade que eu moro hoje. E essa rotina, ela era tanto alimentar quanto de treino. E quando eu mudei para cá, a minha parte corporal desandou bastante. Eu comecei a comer muito mal, eu parei de treinar com a frequência que eu treinava, misturou com muita coisa da minha nova rotina, com pessoas novas, estar longe da família, estar longe de amigos, e tudo isso acumulou com mudança de cidade, e acabou que eu fiquei um pouco mais trancado nisso, então eu desandei nisso para compensar as outras coisas que eu também estava descompensado. E eu tenho que voltar a manter isso na minha rotina, porque em 2022 eu comecei e parei várias vezes. Teve uma hora que eu só parei e não comecei de novo. E eu tenho que voltar a praticar as atividades físicas e eu preciso voltar a comer certo. E eu posso um dia ou outro comer um lanche ou qualquer coisa do tipo. Isso não é errado. O problema é que eu coloquei isso como rotina na minha vida. Então eu preciso recuperar isso. Eu até tentei voltar a treinar por um tempo, só que como eu tinha saído do ritmo, eu acabei não conseguindo voltar nele, não consegui colocar ele de novo na minha rotina. O livro Milagre da Manhã, ele ensina como colocar isso de novo na sua rotina. Só que eu nem parei pra pensar em como eu poderia fazer isso. Eu simplesmente larguei mão e pensei, tá, um dia eu resolvo. Só que esse dia passou e acabou que eu não resolvi nada. Antes de parar, eu tinha metas pra mim. Eu queria alcançar alguns objetivos com relação ao meu físico, com relação à minha alimentação. E eu acabei deixando essas metas cada vez mais longe de serem alcançadas. Porque como eu demorava mais pra treinar e voltar a treinar, eu acabava desandando mais. Então as metas iam cada vez mais longe e eu nunca alcançava elas, e aí isso me deixava mais ainda triste e acumulava frustração. Era mais motivo para eu não treinar, porque eu realmente não estava conseguindo manter o ritmo. Outro ponto muito importante é a administração do meu tempo. Quando eu mudei para cá, a minha rotina mudou 100%. Passou de ser algo que eu fazia tudo em casa, que eu tinha carro, que eu fazia tudo lá na minha cidade, com o mercado perto, tudo perto, para algo extremamente longe da minha família, longe da minha rotina normal. É tudo muito longe aqui. O mercado é longe, a faculdade, eu moro do lado dela, só que é um campus muito grande, então é meio ruim de
se locomover, e aqui chove o tempo todo, e isso é horrível. Então mudou muito a forma como eu lidava com a minha rotina. E eu falhei bastante nesse ponto porque eu parei de administrar certo o meu tempo. Como eu comecei estágio logo assim que eu cheguei aqui, eu tive que lidar com uma carga horária diferente. Essa carga horária incluía a faculdade, incluía ir pro estágio, incluía minha alimentação, então foi só indo da forma que eu conseguia. Eu almoçava em 10 minutos, porque a aula terminava, eu já tinha que voar pro estágio, e às vezes eu não tinha tempo, então eu chegava em casa cansado, eu não queria fazer nada, além de ficar no sofá ou só ir dormir, porque o outro dia ia começar tudo de novo. Então eu cortei da minha rotina tudo aquilo que me fazia muito bem, porque eu precisava tirar esse tempo para conseguir cumprir todas as minhas outras atividades. E tudo isso foi gerando uma queda de dominó absurda, porque até as coisas novas que eu fazia, eu procrastinava, então eu adiava trabalho da faculdade, que eu devia ter feito em um dia, mas eu acabei fazendo no outro, só para entregar de última hora, e foi piorando as coisas conforme foi passando o tempo. E eu tô vendo que isso me atrapalhou muito no meu desempenho ano passado na faculdade, tanto na minha área de negócios quanto na minha área pessoal. E eu quero tentar recuperar isso, para que eu possa realmente botar isso em prática e determinar o meu tempo para as minhas atividades. Tem muitas coisas que eu errei ano passado, mas esse é um ponto normal, porque eu sou humano, assim como todo mundo. Na maioria das vezes, o caminho mais fácil não é o melhor. O caminho mais difícil, ele realmente é mais doloroso, só que ele te proporciona muito mais crescimento. E você desenvolve muito mais aspectos da sua vida quando você passa por esses pedaços ruins. E é falhando e reconhecendo as suas falhas que você consegue pegar esses pontos, botar num papel e realmente botar, tipo, nossa, eu posso melhorar dessa forma para que você seja uma pessoa melhor no futuro. E tudo isso porque eu quero tentar ser um pouco melhor nesse ano, e eu só vou conseguir se eu realmente botar todos os pontos que eu fui pior no ano anterior, para que eu possa melhorar esses pontos e ser um pouco melhor nesse ano e nos próximos anos que virão. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí se vocês querem que eu faça mais conteúdos desse tipo, ou se querem que eu faça conteúdos de produtividade, ou qualquer coisa do tipo, e eu vou fazer conteúdos desse tipo. Espero que vocês tenham gostado, deixa um like, um comentário, se inscreva, e é isso. Tchau!